Boa noite, pessoal. Guardando aqui, chegar mais gente. Boa noite. Vamos dar início à nossa segunda live do nosso evento virtual em homenagem ao centenário da Clarice Lispector. O nome do evento é Diálogos, porque nós, pelo menos as 3 das 4 lives que foram programadas são em diálogos realmente, então terei convidadas. Hoje a minha primeira convidada é a professora Fábia Dias Bevilacqua. E o tema dela é Clarice e a verdade reinventada em A Hora da Estrela. A Fábia é um colega, como eu disse na outra live, que é da época da graduação, e a gente foi amiga também de especialização, e ela hoje está cursando mestrado na UFP, e o objeto de pesquisa dela é a obra da Clarice Lispector, mais especificadamente a Hora da Estrela. Então, vou convidar agora a Fábia para a gente dar início ao nosso papo. Fiquem à vontade para fazer perguntas, viu? E eu vou administrando as perguntas, e a Fábia vai fazendo as explicações dela, tá ok? Pronto. Boa noite. Tudo bem, Fábia? Tudo bom, Liciane? Boa noite a Obrigada todos. Obrigada por participar dessa live. A gente faz tempo que não se vê pessoalmente, mas faz tanto tempo. Liciane, tem horas que falha o som. Um pouquinho, será a internet? É porque às vezes demora um pouco. Acho que é. Agora tá melhor. Então, por isso que eu vou falar e vou esperar um pouquinho. Boa noite, Daniel. Bom, Fábia, eu queria pedir que você, primeiro, antes de começar a explicar, você falasse um pouquinho de como é a tua relação com Clarice, como foi. A gente passa para o tema, pode ser? Eu perdi um pouco o final do que você disse, porque falhou a minha relação com Pronto, a Clarice. gente. Isso, como você começou a ser leitora de Clarice, como foi a experiência, e aí depois a gente passa para o tema. Certo. Pronto. Na live passada que você falou da sua experiência, eu até comentei, né, com o que, assim, o primeiro contato que eu tive com a Clarice foi com o livro A Descoberta do Mundo, na verdade. E eu gostei muito. Eu muito cedo comecei a ensinava em casa particular, né, tipo reforço. E aí eu vi um texto, Caridades Odiosas, e eu gostei muito desse texto. E aí depois, aí eu me interessei, descoberta do mar, primeiramente a descoberta do mundo. E gostei demais, né? Porque assim, as crônicas da Clarice, elas são mais acessíveis do Uhum. que os contos e o próprio romance, né? Uhum. E aí eu gostei muito da Clarice. Depois, quando eu comecei a cursar letras, com pouco tempo eu já fui convidada para ensinar numa escola de ensino médio. E um aluno me deu de presente A Paixão Segundo GH. E aí eu fui tentar ler. Eu não consegui ler. Estranhei demais, assim, parecia duas pessoas diferentes, né? Na época eu achava que era diferente, hoje eu percebo que não. Que tem um estilo da Clarice que permanece em toda a obra dela, que eu até vou falar isso aqui. Mas assim, eu estranhei demais, não conseguia entender de jeito nenhum. E nesse período eu estava no início da graduação do curso de letras na UVA, né? Eu sou graduada em letras pela UVA. E aí eu tive a oportunidade de ter uma disciplina com a professora Ednete, e ela trabalhou muito a Clarice. Eu comecei a compreender a Clarice a partir da disciplina. E com essa compreensão, quando a gente estuda um pouco o autor, o estilo do autor, fica fácil, né, esse contato depois com a sua obra. Então, aí a partir de então, eu comecei a ler a Clarice, outras obras, li A Hora da Estrela,
né? E depois foi que eu fui conseguir entrar em contato com essas obras mais introspectivas, mais que o fluxo da consciência, né? E a prospecção do próprio autor, do interior do autor é mais presente. Aí eu tive menos dificuldade. E assim, a própria entrevista da Clarice, ela nos ajuda muito a entender o seu universo, dela, quando ela diz que a sua obra, né, não é para ser interpretada, e sim para ser sentida, né? Muito mais para ser sentida. Então, assim, o primeiro contato foi esse. Então, a Paixão Segundo GH, a princípio, eu estranhei demais. Me senti então, temos essa experiência em comum. Temos essa experiência em comum. Tem até uma colega minha que ela foi minha aluna também. E a gente conversando na segunda-feira, né, pelo WhatsApp, ela disse que ela é uma leitora. Ela é o tempo todo lendo e ela disse que adora o Lima Barreto e tal. Ela disse que a Clarice faz ela se sentir burra porque ela não consegue entender a Clarice. Aí eu disse assim, pois assista a live para a gente falar dessa experiência, porque pode, né, dar essa relaxada, a pessoa sentir a vontade de querer entrar nesse universo clariciano, né? Mas eu acho que é a experiência de muitos, essa história de começar e não bater, porque assusta, né? Exatamente. Está acostumado, aí dá aquele susto mesmo. Fábia, você poderia adentrar um pouco do seu tema agora, falar da verdade inventada, reinventada em A Hora da Estrela? Sim. Eu assim, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, né, Liciane? Eu nunca fiz uma live, então me perdoe se tiver algum problema aí na comunicação, né? Mas assim, eu não poderia negar esse convite, né? Se só em último caso realmente, se não desse. Então eu queria agradecer, porque foi através desse convite a Hora da Estrela é o romance que eu estou, digamos assim, o carro-chefe da minha pesquisa, né, do mestrado. Mas eu precisava reler novamente para, digamos assim, para dar uma avançada nessa questão da pesquisa e talvez até mudar o rumo, né, da pesquisa. A minha pesquisa no mestrado que eu concorri, né, o pré-projeto, é a representação, processo de representação das classes populares na obra A Hora da Estrela. Então, é uma visão mais pós-colonial, da narrativa pós-colonial, do romance pós-moderno e tal, né? Bebendo na fonte dessas teorias. Mas, assim, o que os professores lá exigem muito é a questão do ineditismo, e a gente sabe que a Clarice, ela é bem trabalhada, bem explorada, tem muitos trabalhos da Clarice. É como você falou na sua live, as pessoas se apaixonam realmente quando começam a conhecer, né, o universo clariciano. E aí essa releitura, eu acho que já é bem a quarta vez ou quinta que eu estou lendo A Hora da Estrela. E assim, foi muito gratificante, porque com as leituras que eu venho fazendo desde o início da minha pesquisa, né, com certeza há uma maturidade acadêmica maior nesse momento. E com o passar do tempo, mais ainda, né? A gente vai lendo bastante teoria e vai conseguindo identificar isso na hora da leitura. Então, eu fiz aqui, coloquei alguns pontos que eu vou falar nessa obra. Eu vou tentar ser o mais didática possível para ficar claro, né? Para ficar um diálogo realmente bem fluido, tá bom? Então, primeiramente, talvez a maioria que está assistindo conheça um pouco da obra, né? A Hora da Estrela, mas vou relembrar aqui a história, né? A história, na verdade, a Clarice, ela cria um narrador fictício chamado Rodrigo SM, e esse narrador, ele vai contar a história da personagem principal, a Macabeia, né? Eu digo personagem principal, mas no início ele diz que a personagem principal é ele, mas eu vou agora destacar aqui a Macabeia e depois eu explico por quê, tá bom? Talvez os dois, né?
o autor, o fictício autor e a Macabeia. E é uma jovem de 19 anos que vai morar no Rio de Janeiro, né? Ela é nordestina, ela não tem, é órfã de pai e mãe, perdeu os pais aos 2 anos de idade, de uma febre que os pais tiveram, faleceram. Foi adotada por uma tia, Beata, né? Ela não dá o nome da tia, só coloca uma tia Beata. Teve uma educação muito conservadora, muito rigorosa, né, com a Macabeia. E depois que a tia morreu, ela resolveu ir para o Rio de Janeiro, né, morar lá. E lá ela vai trabalhar no escritório, né, e ela vai ser datilógrafa. É a única coisa que ela consegue. Ganha menos de um salário mínimo, se alimenta muito de cachorro-quente e Coca-Cola, né? E quando ela está com fome e não tem nada o que comer, ela amassa papel e come, né? No quartinho que ela divide com as outras colegas. Então, assim, quando a Clarice apresenta essa obra na entrevista, ela diz que, na verdade, né, não é a narrativa em si que é o mais importante, não é isso que eu quero falar. Essa questão da nordestina e ir para o sul, não é só isso que ela quer falar. Ela quer falar dessa inocência que ela chama de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. É a expressão que ela coloca. E que é isso que vai ser principalmente analisado na obra A Hora da Estrela. E a Macabela conhece um rapaz, o Olímpico, que também é nordestino, né? E esse namoro é um namoro meio esquisito e tal. Nós vamos depois falar um pouco sobre ele. Depois ele deixa a Macabeia pela colega de trabalho dela, que é a Glória, uma loura oxigenada, sem preconceito aqui no oxigenada, né? Mas é assim que mais ou menos o narrador coloca. Não sou eu, não são as palavras minhas, é o narrador. E aí ele troca a Macabeia por ela, pela Glória. E a Glória percebe que a Macabeia está muito triste, né? Ela também procura um médico, o médico diz que ela está com tuberculose. Ela não entende muito o que é tuberculose, mas ela percebe que está doente. E aí, como a Glória percebe que ela está triste, como a Glória percebe que ela está triste, diz: Macabeia, vá para uma cartomante que ela vai dizer sobre o seu futuro e tal, é muito bom. A Macabeia cria uma esperança e resolve ir à cartomante. Na cartomante, a cartomante consegue, né, através das cartas, visualizar o passado da Macabeia, que foi muito triste, o presente também e tal. Mas aí ela começa a ver que o futuro dela vai ser excelente, né? E que ela vai conhecer um rapaz, um estrangeiro, alemão, né? E esse estrangeiro alemão vai ser o futuro dela, é rico e tal. Então, a Macabeia fica muito feliz e sai, né? Ela diz assim: o seu futuro vai mudar a partir da sua saída daqui. E aí a Macabeia, quando sai tão alegre, ao mesmo tempo tão à toa, que ela acaba sendo atropelada por uma Mercedes, né? E o final da Macabeia é exatamente a morte, né, dessa personagem principal. Oi, Letícia. Oi, amiga. Estrela, né, está relacionada à morte da personagem principal, que ela só é realmente vista, ela só tem visibilidade para as outras pessoas depois da morte. Então, é basicamente esse o resumo. Acho que até me prolonguei. Para a gente começar a falar dos tópicos. Alguma pergunta, Aliciane? Não, eu só avisar as pessoas que estão entrando, agradecer e dizer que quem quiser fazer pergunta, pode fazer que eu estou anotando e a gente vai comentar depois da sua fala. Certo. Queria mandar um beijo aí para nesse grupo. Oi, Mariane. Pois é, voltando aqui. Gente, o primeiro tópico que eu vou apresentar para vocês
Assim, a Clarice, ela disse que a referência que ela pegou infância dela no Nordeste, ela morou no Nordeste durante a infância, né? Quando ela veio lá da Rússia, e depois para o Recife. Então, grande parte dela foi no Fábia, Recife, no Nordeste. bastante, E Fábia. também outra referência foi a visita que ela fez. Tá ruim? As pessoas estão reclamando que o áudio está Tem com um um barulhinho, ruído. né? Eu não sei se é aqui ou se é aí. Pois é, eu não sei. Vamos ver se Melhorou? melhora. Vamos ver. Vamos ver se o pessoal comenta. Qualquer coisa eles dão um retorno aí, se tá com barulho ou não. Melhorou? Val, que Pra mim estranho. tá ok o som. Pra mim tá ok o som. Eu não sei o que é exatamente. Será que esses são esses fones aqui que eu estou usando? Vou tentar tirar. Será que... Melhorou? Vamos ver se melhor. Eu não tô lhe ouvindo. Tá me ouvindo? Pronto. Eu não tô lhe ouvindo. Pronto? Para mim tá, o som tá ótimo aqui. Pronto, agora eu tô lhe ouvindo. Tô lhe ouvindo. Pronto. Então, outra experiência dela foi uma visita que ela fez numa feira de nordestino em São Cristóvão e que ela identificou o ar perdido do nordestino no Rio de Janeiro, né? Como se não fosse um lugar para eles. Então, eles tinham que realizar essa feira para para sentir bem, se identificar, né, através dessa feira. E também uma visita que ela fez à cartomante, que a cartomante disse muitas coisas boas para ela, mas aí quando ela saiu da cartomante, ela pensou assim, né, por ironia do destino, se viesse um carro e atropelasse ela, né? Ela diz bem sério, mas é muito engraçada a entrevista da Clarice. A gente ri muito da maneira séria como ela fala, como ela é irônica, né? E aí eu vou explicar um pouco aí o título da live, Clarice é a Verdade Reinventada em A Hora da Estrela. Eu lembrei de um fragmento da obra Água Viva, que ela diz assim, não quero, é bem conhecido, aparece muito na internet, nas redes sociais, não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não quero uma verdade inventada. E aí eu peguei, me lembrei desse trecho, do romance Água Viva, que foi publicado em 1973. E aí eu lembrei desse trecho e como o romance A Hora da Estrela, digamos assim, há uma mudança de tom nesse romance, né? Ela muda um pouco de tom, a Clarice Lispector. E aí eu coloquei a verdade reinventada. A Clarice se reinventa na Hora da Estrela. Uma das características que sempre permaneceu na Clarice desde o início, com a obra Perto do Coração Selvagem, até a sua última obra, que é A Hora da Estrela, é a introspecção, né? A narrativa psicológica, o fluxo de consciência, né? Que é o que provoca estranhamento, que a própria... Quais são os mistérios da Clarice, né? Esse próprio fluxo de consciência. Mas o que seria o fluxo de consciência, gente? Se a gente parar para pensar à noite, quando a gente vai tentar dormir, vários pensamentos vêm na mente da gente. Então, o nosso pensamento ele é muito caótico. Ele não segue uma linha de raciocínio com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Não segue essa linha. No momento em que eu estou falando com vocês, pode muito bem vocês estarem de repente, eu falo uma coisa e vocês pensam outra, que vão lembrando. Então, o nosso pensamento ele é muito caótico. E a Clarice, na sua obra, ela tenta exatamente representar na sua obra esse pensamento caótico. É por isso que, às vezes, causa estranhamento. Então, a gente tem que ter consciência disso. Quando for ler Clarice
Clarice Lispector, a gente vai ter muitas passagens e que tem essa questão do fluxo da consciência, né? Essa prospecção do próprio interior, que pode ser da personagem, pode ser do narrador, ou é a própria Clarice, às vezes é uma mistura de vozes, tem muito essa mistura de vozes, que a gente não sabe se é a Clarice que está pensando assim, se é a Macabeia, se é o senso comum que pensa dessa forma. Então, por conta dessa multiplicidade de vozes, às vezes há até interpretações equivocadas por conta dessa multiplicidade de vozes. Acha que é um pensamento da Clarice, que na verdade não é. Ela está reproduzindo, às vezes, uma voz do senso comum, digamos assim. E aí, então, foi por esse motivo que eu escolhi esse nome, Reinventa. A Clarice reinventa nessa obra, se reinventa nessa obra A Hora da Estrela. Então, a partir dessa reinvenção de Clarice, né, a gente vai ver algumas características, né, da pós-modernidade. O que seria a pós-modernidade, essa teoria, né? Seria essa multiplicidade, essa pluralidade, a maneira que vê o sujeito. O sujeito é fragmentado, assim como o nosso pensamento. Nosso pensamento não é fragmentado, ele não segue um tema central, não, ele vai cheio de digressões, né? E do mesmo jeito, é uma característica particular da pós-modernidade. Então, não existe um sujeito único, existe uma pluralidade de ideias e é muito tratado na obra da Clarice Lispector, todas as obras dela. E aí eu pontuei algumas coisas que a Clarice reinventa na Hora da Estrela. Primeiramente, ela coloca 13 títulos. 13 títulos a Clarice coloca, né? E só relembrando aqui alguns títulos, né? A Culpa é Minha. É o momento em que o narrador tem que decidir sobre a vida e a morte de Macabeia, se Macabeia morre ou não, porque no final ele fica com pena dela, mas ele não tem mais controle sobre a Macabeia, não é isso? A Macabeia ganha vida na narrativa, ela se torna, apesar de uma personagem ser descrita de maneira, digamos assim, tão fragilizada, tão frágil, mas ela ganha força dentro da narrativa. Que o narrador, o autor, não consegue mais, digamos assim, controlar. Então, ele fica até com pena, mas ele não pode mais voltar atrás. Ele deu muita força para Macabeia. E é tanto que, no começo, ele tenta caracterizar ela de uma maneira, digamos assim, depreciativa, mas no final ele ama Macabeia. Ele disse, eu amo a Macabeia. E acho que todo... Eu não sei se você concorda, mas ele é bem pesado com ela, né? No início, bem pesado com ela. E no final, o próprio leitor, ele também acaba amando a Macabeia. No começo a gente diz, poxa, a Macabeia é tão idiota, tão tapada, ela não reage, né, diante da situação e tal. Quando chega no final, a gente também passa a amar a Macabeia. Então, assim, é um misto. A gente não sabe se tem pena da Macabeia ou se ri da Macabeia, né? É um misto, assim, de emoções, né? O romance. E o outro título, A Hora da Estrela, que é praticamente o título oficial do livro, que faz referência à morte da protagonista. Ela que se arranje, que é a maneira do narrador pôr a culpa na Macabeia. Não, a culpa é dela, ela que se arranje, né? Não é minha. Ela está criando força, então, problema dela. O direito ao grito, que é exatamente que ela teria o direito de mudar a sua forma de encarar o mundo, a Macabeia, e quando ela tem essa esperança de um futuro, né, já era uma maneira dela também tentar mudar, né? Mas a morte veio e não deu tempo dela mudar a vida dela, né? E também o direito ao grito, eu acho que está no próprio, por exemplo, a Clarice Lispector, ela cria essa personagem nordestina, diferente das suas personagens, que praticamente eram personagens burguesas, né? Ela muda essa personagem para justamente, mesmo no silêncio da Macabeia, porque a Macabeia não consegue se comunicar bem, ela tem dificuldade de se comunicar, porque é uma pessoa que não teve praticamente estudo, só estudou até a terceira série,
né? Então, ela tem essa dificuldade de se comunicar. Mas no silêncio da Macabeia, a Clarice denuncia, né? Digamos assim, a condição de muitos nordestinos que passam pelo mesmo que a Macabeia passou, que ainda passa às vezes, né? Pelo que a Macabeia passou. Então, o direito ao grito é isso. Quanto ao futuro, né, a frase que explica muito sobre o livro, onde o futuro é incerto, né? A, a cartomante disse coisas tão boas, e quando a Macabeia sai lá, ela é atropelada. Então, o futuro é incerto. Lamento de um Blue, que é o momento da morte da protagonista, em que ela escuta um violino tocando. Eu também vou falar depois sobre se der tempo, falar sobre esse violino. Ela não sabe gritar, que é a incapacidade de Macabeia, e o silêncio, mas como eu falei, é um silêncio que comunica, que denuncia a realidade desses nordestinos no sul. E uma sensação de perda, acho que todo mundo que quando termina o romance tem essa sensação. No final, a gente não queria que a Macabeia tivesse morrido, né? Acho que todo mundo fica com essa sensação de perda da Macabeia. E nem queria que a Clarice Lispector tivesse morrido, né, no mesmo ano, né? A gente imagina, porque assim, ela considera, a Clarice Lispector considera o melhor romance dela. Na verdade, a Clarice eu acho que ela não dá nem assim para a gente comparar as obras. Mas assim, como ela mudou o tom da sua narrativa, permanecendo também algumas características que sempre teve, a Clarice Lispector ela ainda tinha muito a nos oferecer, a nos dar, né? Então, a perca dela também, eu acho que é uma sensação de perca a gente saber que ela parou na hora da estrela. Quantos outros romances poderiam ter surgido, né? Se ela ainda tivesse vivido mais tempo com a gente. O Assovio no Vento no Escuro é outro título, que é o frio da morte chegando para a protagonista. Eu não posso fazer nada, porque a protagonista ganha força na narrativa. E o registro dos fatos antecedentes. Então, para falar da vida da Macabeia no Rio de Janeiro, ele precisou, o narrador, o autor, precisou voltar lá, né, o nascimento da Macabeia, para a gente entender a Macabeia. Então, é o registro dos fatos antecedentes. História lacrimogênica de Cordel, que é a saga da Macabeia, comparada à literatura de Cordel, só que é uma saga triste, né? E a saída discreta pela porta dos fundos, que é a morte eminente da personagem principal, e o autor diz que a partir do momento que a Macabeia morre, ele morre também. A própria Clarice diz isso na entrevista. Quando termina um romance, ela morre, né? Ela começa a viver novamente quando ela resolve criar um outro trabalho, uma outra obra. E, assim, ela morre no sentido figurado, né? Ela diz isso na entrevista, mas no real ela realmente parte para outro plano. No mesmo ano em que o romance foi publicado. Alguma pergunta? Você estava falando aí sobre a história da morte, né? O livro todo ele tem esse tom mesmo final, principalmente é muito de despedida, né? Ela diz, agora eu lembrei que eu também morro, né? E isso dá realmente um tom de despedida bem forte. Vai ter um livro que vai ser lançado depois da morte da Clarice, que vai ser organizado pela Alva Borelli, Um Sopro de Vida, mas você sente mesmo que a despedida vem a hora da estrela, né? Uhum. O Sopro de Vida, ele tem muito também da morte, né? Mas como você falou, a hora da estrela é essa despedida, né? E tem um bilhete que ela deixa, o último bilhete dela, que tem tudo a ver com a hora da estrela. Vamos deixar mais por fim. E aí, gente, outras reinvenções, né, da Clarice Lispector. A criação desse narrador, que ela diz que é um homem, eu vou criar um narrador um homem, porque se for mulher pode parecer piegas. Quem vê assim vai dizer assim, poxa, a Clarice está sendo tão machista, né?
Mas, na verdade, ela usa uma ironia quando ela diz que pode parecer piegas. Na verdade, ela reproduz um pensamento do senso comum. Ela foi muito criticada, né? É, e eu falo que ela passou, de certo modo, ela passou por isso também, né? Isso. Eu assisti uma entrevista da Lígia Fagundes Telles, que foi muito amiga dela, e que ela disse que uma vez a Clarice falou assim para ela: Lígia, você é ótima escritora, mas você sorri demais. Não sorria muito que ninguém leva a gente a sério. Então, Ela é toda trágica. ela sabia que escrever, ser escritora, mulher, tinha seus perrengues, né? Exatamente. Né? Então, assim, então ela coloca, isso daí, na verdade, ela reproduz, é uma ironia da Clarice, ela reproduz essa, digamos assim, esse senso comum, né? Porque ela sofreu muito com isso. E aí vem a retomada do mito. O que seria a retomada do mito? Se a gente começar a ler o romance A Hora da Estrela, a gente percebe que o primeiro parágrafo lembra muito as passagens de mitos, como é que eu posso falar? Cosmogônio. O que é um mito cosmogônio? É um mito de origem, tipo Gênese, né? Quando fala da origem do mundo. E aí a Clarice, eu só pegar aqui para ler esse primeiro parágrafo. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve, não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Então, lembra muito essa questão desses mitos de origem, né? Ela diz que o universo jamais começou, ele sempre existiu. E a gente sempre fica se perguntando, né? Que Deus criou o mundo, mas se Deus criou o mundo, quem foi que criou Deus? Às vezes a gente fica nesse questionamento. E a própria Bíblia diz que no princípio já existia o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo é a própria palavra. É como se a palavra, o sim que ela fala, é a própria palavra, é o verbo. Então, aí ela retoma a questão do mito. Só que o mito aqui, se vocês forem lembrar dos mitos da antiguidade, geralmente a personagem principal é um herói corajoso, valente e que vai lá, né, nas guerras, nas batalhas, tem muitas histórias para contar. E a protagonista aqui, ela não tem nada disso, né? É o contrário. Comparando a esse mito da antiguidade, ela seria uma anti-heroína, né? Na verdade, sem a comparação do mito da antiguidade, esse mito, essa retomada do mito da Clarice seria o mito do individualismo moderno, né? É o mito do individualismo moderno, em que o personagem, na verdade, ele não é o herói da antiguidade. Ele é fraco, ele é covarde, né? E o próprio narrador, o próprio leitor também, quando começa a ler, acaba se identificando com essa personagem, porque nós somos cheios de limitações também, não é só a Macabeia, não, né? A Macabeia, o narrador mostra muito as misérias da Macabeia, mas a gente se identifica também muito com ela, né? No momento em que a própria Clarice ela vai se identificando, né? Embora as duas sejam nordestinas, porque a Clarice se considera nordestina, né? Mas tem muitas diferenças entre elas, né? No entanto, diferenças que eu digo socioeconômicas. A Clarice é uma intelectual bem conceituada e a Macabeia nem estudo tinha. Em compensação, as misérias humanas a gente acaba se identificando muito. Não é isso? Então, seria o mito do individualismo moderno, esse personagem fraco e que a gente se identifica também com essas fraquezas. A personagem pertence às classes populares, enquanto as outras personagens de Clarice, como eu já falei, eram personagens burguesas. Então, essa é uma reinvenção da Clarice, ela se reinventa aí nesse momento também, né? Ela representa o Nordeste, é um estereótipo nordestino, a Macabeia. No entanto, a Clarice coloca outro personagem nordestino para desconstruir também esse estereótipo. Qual é o outro personagem? É o Olímpico. O Olímpico é bem diferente da Macabeia, ele é ambicioso, ele quer vencer na vida, ele consegue
Embora ele não consiga, assim, ele não sabe de muitas coisas também, né? Ele não tem muito estudo, mas pelo menos ele passa essa coragem e é um falso sabido, o olímpico, né? Um falso sabido. E aí, a Clarice, ela mostra essa diferença, né? São dois nordestinos mais diferentes. Lembra quase a questão do feminismo, né? A interseccionalidade, acho que é mais ou menos essa expressão que usa quando há essas diferenças, né? E a outra reinvenção da Clarice é o interesse pelos fatos, né? Na live passada, né, você disse, Liciane, que uma das características da Clarice é a questão do romance que gira muito mais em torno da reflexão psicológica, filosófica, do que do fato em si. O fato em si é muito limitado, né? Mas aqui não. Aqui ela vai contar uma história, embora ela muitas vezes interrompa a história para fazer suas reflexões filosóficas, psicológicas, etc. Mas é uma história que tem, assim, começo, meio e fim, né? A personagem... Pode Você falar. falou aí, eu lembrei de uma coisa. Na época que eu estava fazendo doutorado, eu não trabalhei com a Hora da Estrela em si, mas eu trabalhei com as obras finais da Clarice. Só que eu me voltei para os contos e crônicas. Mas aí eu precisei reler a Hora da Estrela porque eu queria mostrar isso que você falou, essa mudança de tom que é a partir dos anos 60, né? Que ela começa a falar mais da própria questão de escrever. E aí você falando sobre a questão da Hora da Estrela e tal, de que ela reinventa, né, e tal. Eu fiquei lembrando de uma coisa bem interessante, porque essa história dos fatos sempre foi uma coisa que meio perturbou a Clarice, porque ela, até numa entrevista, ela falou que tentou, quando pequena, uma vez tentou contar uma história, começando com Era Uma Vez, né? E aí a história, ela disse que as minhas histórias nunca tinham começo, meio e fim, então eu queria começar uma história com Era Uma Vez. E eu comecei, mas quando eu olhei, eu tinha escrito Era Uma Vez um Pássaro, meu Deus, né? Então, ela, nesse livro, como você falou, ela tenta muito se agarrar aos fatos. E ela fala várias vezes, eu quero contar uma história com fatos, né? Embora a gente veja que esses fatos em que ela vai se agarrando, mesmo assim, ainda são fatos em que você tem muitas reflexões acerca do efeito desses fatos, né? Exatamente. Ela interrompe bastante. Até ela iniciar a narrativa, a história, o enredo, ela faz inúmeras reflexões, inclusive da própria escrita, né? A metaficção é muito presente na Hora da Estrela. Ela é todo tempo questionando o seu estilo, questionando a sua representação, né? E uma coisa aí que você fez lembrar, que eu até pulei, que eu tinha até anotado, que ela muda de tom, né? A Clarice, na verdade, o que é que acontece? Ela é criticada, ela sofre muita crítica, porque em plena ditadura militar, né, se exigia uma literatura empenhada, uma literatura que é a literatura engajada que a gente fala, né? Que na década de 30, né, os regionalistas, como a Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, eles apresentaram. Então, na época da ditadura, se exigia essa literatura para que denunciasse o momento, né? Aquele momento. Então, nessa literatura, geralmente os personagens que se destacam são as classes populares. E ela teve uma crítica que mexeu um pouco com ela, que foi ele Enfio, sei lá, não sei como é a pronúncia exatamente, que ele tinha o jornal Pasquim, acho que é jornal Pasquim, e tinha uma seção que era o Cemitério dos Mortos. E ele enterra a Clarice Lispector no Cemitério dos Mortos. E aí a Clarice, nessa época, já era muito famosa. E aí os fãs de Clarice se revoltaram com o Enfio, né? E chegaram a questionar. Ele disse que, na verdade, o que levou ele a enterrar a Clarice é porque ele achava que ela era muito talentosa, tinha uma sensibilidade incrível e que ela deveria usar mas ela se colocava numa redoma, igual a do Pequeno Príncipe, e que ele deveria usar essa sensibilidade
para falar do contexto, né? Falar das classes populares, falar do contexto da ditadura militar. E aí a Clarice ficou meio ofendida, mas a resposta dela foi o seguinte: ela disse, se eu ver o Enfield, a única coisa que eu vou dizer a ele é, ouça, quando você for escrever o meu nome, use Clarice com 2 S e não com C, né? Querem dizer que não estava nem aí com o que ele tinha dito. Mas, na verdade, eu acredito que ela se sentiu realmente ofendida, mas uma ofensa que ela foi se autoavaliar também, né, enquanto escritora. E eu acredito que essa mudança de tom ocorreu exatamente por conta dessas críticas, né? Mas aí ela nunca perdeu a sua característica, essa sua característica que seguiu ela durante todas as suas produções, que foi a reflexão, né? Um romance baseado em muita reflexão. Então é bem interessante, mas o Enfield depois se arrepende, viu? Foram 2 pessoas que ele enterrou, que ele se arrependeu, que foi a Elis Regina, que ela foi obrigada pelos militares a cantar, e a Clarice Lispector. Ele depois fez essa declaração, que foi as únicas que ele se arrepende. Mas o Enfield realmente, como diz aí o Edivaldo, era fogo. Era muito bom também o Enfield, muito. E aí, gente, esse interesse pelos fatos. E o narrador, o autor da Hora da Estrela, o Rodrigo SM, ele diz, eu estou amando os fatos. Ele começa a amar também. Então, eu acredito que se a Clarice tivesse continuado, né, permanecido no nosso plano ainda, vivendo, ela tinha continuado esse tipo de narrativa, eu acho, né? Pelo menos é o que ela coloca na Hora da Estrela. A gente vai ver também no conto Mineirinho, que ela diz que é o conto que ela também mais gosta, né? O Mineirinho é um facínora, como ela coloca, né? É um marginal e que é preso e que é morto com 13 tiros e que ela diz e que quando um tiro só bastava, né? Os 13 tiros era pura prepotência da polícia, ela disse. Ela disse que no final o último tiro, ela era o Mineirinho, massacrado pela polícia. Então, essa questão que a gente chama na literatura de alteridade, de se colocar no lugar do outro, que é a empatia, né? A empatia é uma palavra mais comum. A Clarice se coloca muito no lugar do outro. Ela, inclusive, Fábia, ela tem algumas crônicas. Ela tem uma crônica que eu adoro, que ela diz que às vezes ela pega o jeito de uma pessoa, e ela diz até que a Macabéa nasceu assim. Ela pegou o ar do nordestino na feira, né, de São Cristóvão. Exatamente. E ela tem muito isso, de que ela às vezes pega o jeito de uma pessoa. Eu esqueci o nome da crônica aqui, mas depois, se eu lembrar, eu digo. E aqui na Hora da Estrela, uma das minhas partes preferidas é quando ele diz, o Rodrigo SM, queira Deus que eu não descreva o Lázaro, porque senão me cobrirei todo de feridas, né? Então é a identificação do autor para poder passar uma verdade com aquilo, né? Então mandar um beijo para a Giane, que foi me orientando e trabalha a Hora da Estrela, tá acompanhando aqui. Aí, né? Um beijo aí. Luana. Pois é, gente. Aí, continuando. Engraçado é que a Clarice, ela tem essa mania que ela diz que é supersticiosa, mas ao mesmo tempo ela questiona essas superstições. A Clarice sempre tem essa ambiguidade, né? E ela diz no início da narrativa que são 7 personagens e que é um falso livre-arbítrio. Ela escolheu 7 personagens através de um falso livre-arbítrio, ou seja, ela quis dizer que nós somos levados, não tem esse livre-arbítrio, nós somos levados, nós somos uma construção social. O que a gente pensa, muitas vezes, é o resultado dessa construção. E o 7, quando ela escolhe, eu acho que é resultado dessa superstição, desse misticismo que a Clarice carrega muito nas suas obras, né? E o número 13 nos 13 títulos, porque o 7 é um número que, segundo a superstição, é um número positivo, é um número da sorte. E o 13 já é um número do azar. Então, ela coloca os 13 títulos relacionados à Macabéa, porque a vida da Macabéa foi um azar mesmo, gente. A pobre sofreu. No momento que ela achou que ia ter alguma alegria, ela morre, né? Então, os 13 títulos. Então, assim, a Clarice, ela escolheu esses números, não foi à toa.
Não foi à toa. E ela diz que é um falso livre-arbítrio, né? Ela sempre é impulsionada por essas... Nós somos impulsionados pelas nossas experiências, né? A gente tem toda uma construção social. Outro fato que eu já falei é o silêncio da Macabeia que denuncia. Essa metáfora do silêncio é maravilhosa. É um silêncio que denuncia e que é uma visão até da teoria pós-colonial, que no processo de representação, o intelectual ele vai representar as classes populares e acaba silenciando a voz do oprimido, né? Então, a Macabeia joga isso também. A Clarice joga isso também. Ela faz essa representação muito bem, no entanto, ela questiona também esse processo de representação. Ela é desse jeito, ela é todo o tempo essa autoavaliação, essa autocrítica, né? Ela é todo o tempo essa autocrítica. Então, a gente consegue aprender muito com a Macabeia. E aí, na live passada, uma pessoa perguntou sobre essa questão da Macabeia ser alienada porque ela não se envolve com... Na verdade, ela não é que ela não se envolva, é muito sutil. E assim, a Clarice, ela não se posiciona realmente, não. Ela não se posiciona, mas ela questiona. Ela faz com que o leitor realmente questione essas teorias. Ela questiona tudo. Ela questiona a si mesma, ela questiona o que ela pensa, o que os outros pensam. Então, ela não se posiciona, mas ela acaba fazendo com que o leitor reflita, faça uma autocrítica, faça uma crítica. A gente precisa dessa análise crítica sobre as coisas, né? É igual hoje, como eu estava vendo, alguma coisa sobre o feminismo e falando, a pessoa fazia uma crítica sobre o feminismo liberal, né? Fazia uma crítica sobre o feminismo liberal. Então, a gente tem que ter cuidado também com as várias vertentes do feminismo, porque às vezes está... algumas vertentes, o feminismo liberal muitas vezes está, digamos assim, sendo também machista. Algumas situações. Não é sendo, eu não diria machista, mas acaba reproduzindo sem querer, né, o discurso machista. Um prato cheio para o machismo. Então, eu já estou mudando aqui o assunto, mas vamos lá voltar. Tá? Então, esse processo da metaficção. Então, mais ou menos foi isso que a Clarice, deixa eu só ver aqui o horário. Mais ou menos foi isso que a Clarice assim, reinventou, que deu de novo nessa narrativa A Hora da Estrela. E tem a ironia do senso comum, é muito presente na obra da Clarice. Não só na Hora da Estrela, mas em outras obras. Que é chamado mais ou menos da seriedade do irônico. É tanto que quando ela fala na sua entrevista, ela fala bem sério, mas ela está sendo irônica. E a gente consegue rir com essa seriedade irônica da Clarice. E eu vou dar aqui alguns exemplos, né, da obra e que a gente percebe essa ironia ao senso comum. Quando ela fala que o narrador é um homem, porque pode parecer piegas, ela reproduz esse discurso do senso comum. Quando a Macabeia ela se sente digna quando ela diz que é datilógrafa, também era o senso comum da época, né? Ela tem um status de datilógrafa, né? Isso, eu só me lembro da minha mãe, que minha mãe queria muito que eu fizesse o curso de datilografia, porque na cabeça da minha mãe isso era o status. Então, nessa época, a gente tinha que ter o curso de datilografia. Uma passagem que eu acho super engraçada, que a Macabeia diz que a tia dela, Beata, dizia que ovo faz mal pro fígado. Então, ela comia com medo e, às vezes, ela adoecia só por obediência. Então, a reprodução do senso comum. E outra, quando ela sempre vai comer cachorro-quente num restaurante da esquina e ela sempre acha que toda mulher a Macabeia, né? Toda mulher que entra em restaurante é francesa. Ou seja, ela compara aí a francesa à prostituição, porque na época relacionava muito isso, as atrizes francesas à prostituição. Então, é muito presente, existe outros, né?
O Ed falou, sou datilógrafa e virgem, gosto de Coca-Cola. Essa frase aí é a cara da Macabeia, né? Interessante é que com essas coisas a gente consegue perceber que apesar de Macabeia ser de um estrato social mais marginalizado, ela mesma tem os preconceitos e quer marginalizar outros também, né? Isso, ela tem os preconceitos dela, mas ela fala assim, inconsciente, né? Quantas pessoas reproduz um discurso preconceituoso de maneira inconsciente? Tem pessoas que não, que reproduzem porque são realmente preconceituosas, que não querem mudar, mas outras não, e a Macabé era uma delas, né? Às vezes até a gente às vezes é tão politizada e de repente eu me encontro numa situação em que eu estou reproduzindo um discurso machista, digamos assim. A gente muitas vezes, né? A gente tem que estar todo o tempo se policiando, ok? E então ela é uma francesa desfrutável. Então é marcado muito por essa ironia do senso comum. O padrasto de Olímpico, que ensina o Olímpico a pegar mulheres, né? Quando a Macabé... Aproveitando que você está falando aí do Olímpico, alguém pediu para você até, se possível, comentasse um pouco essa relação do Olímpico com a Macabeia e a Glória, né? Já que você tocou no feminismo. Vou falar. Tá bom. E aí, quando a Macabeia vai falar com o Olímpico, as conversas dele, né, ela sempre reproduz o que ela escuta no rádio relógio, que é a única coisa, conhecimento que ela tem. E ela aplica de maneira aleatória e às vezes nem faz sentido o que ela aplica. E aí ela fala sobre o livro Alice no País das Maravilhas. Aí ele diz assim, isso é coisa de fresco. Saber disso é coisa de fresco, né? Isso é reprodução do discurso machista. E assim vai, né? Falando aí sobre essa relação do Olímpico, da Glória e da Macabeia, que eu também foi algo que eu coloquei aqui para a gente relacionar. Primeiramente, os nomes também não são à toa. Macabeia vem de Macabeus, ela também é a origem, a questão do mito, né? Os Macabeus eram judeus que, pouco antes da vinda de Cristo, né? Eles, em Israel, eles, na verdade, liderados por um personagem, um indivíduo, digamos assim, chamado Judas Macabeu, eles resolveram reimpor a religião judaica, porque estava desaparecendo a religião judaica em Israel e a cultura também judaica por conta da influência helenística, que é a influência dos gregos. Estava desaparecendo a cultura judia. E aí os Macabeus... Só um instante, é só para avisar o pessoal que se por acaso o tempo acabar, eu abro uma outra live para a gente continuar mais um pouquinho, tá bom? Então, não, se parar, não saiam que a gente vai voltar. Tá bom. Então, os Macabeus, eles representam essa resistência. E eles conseguiram realmente salvar a cultura judia, digamos assim. E aí a Clarice coloca o nome da Macabeia, porque a Macabeia, quando ela nasceu, até 1 ano de idade ela não tinha nome, porque a mãe achava que ela poderia não resistir. Ela nasceu tão fraquinha, tão mirrada, que a mãe resolveu fazer uma promessa, né? Se ela, como é que ela coloca até uma palavra, se ela sobrevivesse, mas até uma palavrazinha que ela coloca, eu não tô lembrada. Se ela vingasse. Vingasse, exatamente. Se ela vingasse. E aí, ela vingou, né? Daquele jeito, mas ela vingou. E aí, o nome Macabeia se refere à resistência dos macabeus. E essa representação do judeu também, porque a Clarice Lispector, ela é de origem judia, né? Então, é muito presente também nas suas narrativas essa... Apesar dela não ser uma judia praticante, inclusive há momentos até como se ela questionasse a existência de Deus, mas diz que no final da vida ela tem esse encontro com Deus. Isso tem até relação com os números que você falou, né? Porque os judeus têm a questão da cabala e ela tinha essa relação com os números que você falou mais cedo. Exatamente. E o nome Olímpico vem dessa influência dos gregos. Então, de um lado, a Macabeia, referência aos macabeus, aos judeus, e do outro lado, o Olímpico, em referência aos gregos, que é exatamente essa luta de classes que existia na época dos macabeus, entre macabeus
e os gregos, entendeu? Então tem essa referência aí. E a própria cultura ocidental é uma cultura que veio também da Grécia, greco-latina, né? Então o nome Olimpo também representa isso. E aí a relação, vamos voltar lá para o romance, né? Bem, o Olimpo deixa a Macabeia porque ele começa a comparar ela com a Glória, né? E a visão que ele tem delas é uma visão como se elas fossem um objeto, uma visão extremamente machista. Para o Olímpico, a Macabé era um subproduto. Olha aí, a coitada. Uma nordestina, né? Fraquinha, né? Doente, vivia sentindo dor, pedindo aspirina para aliviar a dor. Ela não tinha raça porque era nordestina. Olha aí, um nordestino preconceituoso. É assim o Olímpico, né? Ela não tinha raça, não tinha mãe nem pai, não tinha ninguém. Já a Glória, ela era robusta, né? Ele até coloca essa expressão, tinha sangue de um bom vinho português, porque o pai dela era português, né? E ela pertencia a clã do sul do país. Então, a Glória, ela representa os sulistas, enquanto a Macabé representa os nordestinos, né? Esse estereótipo, né? Que existe entre sul e o Nordeste. Claro que isso daí é uma visão preconceituosa, mas que a Clarice coloca exatamente para ser refletido sobre isso. Porque quando fala que o nordestino é fraco, é justamente para se opor ao sul, querem dizer que os sulistas são mais fortes. É sempre essa visão, né, que é colocada, que é uma visão preconceituosa. E a Glória tinha mãe, tinha pai. Ele olhava para Macabé e dizia: a Macabé não serve nem para parir, para ter filhos, para reproduzir. Os ovários da Macabé são murchos. Enquanto a Glória era quartuda, tinha os quadris largos, e para ele isso era sinônimo de ser uma boa parideira. Olha o senso comum aí, que não tem nada a ver isso daí, né? De ser uma boa parideira. E a Glória pertencia a... que ela até coloca lá o autor coloca no romance, né? O autor Rodrigo S.M., que é a própria Clarice. Ela pertencia à terceira classe da burguesia, que era, digamos assim, a classe média baixa, né? Mas que estava numa situação bem melhor do que a pobre da Macabeia. Até a rua que elas moravam, gente, tem uma simbologia, uma alegoria. A rua que a Macabeia morava era a Rua Acre. O Acre é um lugar que, pra gente, assim, é isolado. Tem gente até que faz piada dizendo que o Acre não existe, né? Porque é um lugar simplesmente negligenciado. O norte é um lugar negligenciado. E a rua que a Glória morava era a Rua dos Militares. Era a Rua General, né? Então, que era uma referência à própria classe média baixa que se identificava com os militares. Que se identificava, né, com essa questão da própria ditadura militar e que hoje veio à tona, né, no momento que a gente está vivendo, essa classe que se identifica, né, parte dessa classe se identifica com os militares, que seria a terceira classe da burguesia, tá bom? Alguma pergunta sobre esse namoro? Aí ele deixa a Macabeia pela Glória, porque digamos assim, é um negócio, o casamento aí como negócio. Ele ia fazer um negócio melhor, né? Estando com a Glória. A pergunta da pessoa foi em relação, usaram até o termo relacionamento abusivo, que é um termo mais atual, né? Mas se a gente for olhar a relação do Olímpico com a Macabeia, é uma relação assim, de sujeição, até porque a Macabeia é sujeitada por muita coisa, né? E porque não seria também pelo homem, né? E aí é nessa questão que você falou mesmo, de que o jeito que ele a trata é como um objeto, né, de ascensão. Exatamente. É realmente um relacionamento abusivo. A pobre da Macabé todo tempo pedindo desculpa. No final, quando ele termina o namoro, ele diz: Macabé, você é o cabelo na sopa, não dá nem para comer. Foi assim que ele disse para a coitada, né? E ela fica arrasada. Na verdade, ela não tem nem muita reação, a Macabé.
Ó, já vai terminar daqui a pouco, só falta 20 e poucos segundos, aí a gente abre outra só pra gente terminar a tua exposição, né, e terminar a live, ok, pessoal? Não sai. Não sai, retorne. Pois é. Só faltam alguns minutos, segundos, é? 8 segundos. 7, 6. Eu vou Gente, encerrar logo. retornem, viu? Tá interessante.